Bom, pessoal, voltamos aqui para a segunda aula e fechamos ali a última parte, que era a oração, e agora nós vamos entrar sobre o papel do conselheiro. Então, qual que seria o papel do conselheiro cristão? O aconselhamento, especialmente o cristão, torna-se às vezes ineficaz porque o conselheiro não tem uma ideia clara do seu papel e responsabilidade. Então o que nós entendemos aqui? Que o conselheiro não é um solucionador de problemas e não tem resposta para todas as interrogações. Mas ao mesmo tempo, ele precisa ter o quê? Noção, ele tem que ter uma ideia clara do papel e da responsabilidade dele. Para qualquer coisa nós temos uma responsabilidade. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que estar consciente dos deveres e obrigações, o que você vai fazer, quais são as suas responsabilidades com relação ao problema ou à situação ali que se apresenta. Então é importante observar. Muitas vezes o conselheiro esquece do papel e da responsabilidade. Então, se for trabalhar na profundidade, você vai observar que o conselheiro ele precisa ter bem claro que a responsabilidade, a ética, o segredo profissional, a postura dele são coisas assim importantes na vida dele. E o conselheiro também necessita entender que ele não é um solucionador de problemas e que ele não tem a resposta para todas as coisas. E aqui vem a questão da humildade. Se você não trabalha com dependente químico, não trabalha com casais, não trabalha numa área X, você tem que reconhecer, olha, essa não é a minha área. Eu trabalho mais nessa área, me dediquei mais a essa área. Mas eu tenho um amigo, eu tenho tal pessoa que pode te ajudar, que nessa área ele se preparou. Então a vida é assim, cada um tem a sua especialidade. É alguém que está servindo a causa do Pai e, consequentemente, colaborando para amenizar o sofrimento daqueles que lhe procuram. Muitas vezes o conselheiro faz confusão do seu verdadeiro papel. É interessante observar. Mas na frente vamos falar um pouco sobre isso. Mas vamos adiantar aqui. O papel do conselheiro, ele não é de ser pai, nem irmão, nem irmã, nem mãe. Ele tem que estar bem claro e definido o seu papel. E aí quando o conselheiro assume uma postura que não é profissional, que não é a dele, aí surge todas aquelas histórias que você já conhece, os problemas e confusões. O Dr. Maurice Weber, ele publicou há anos atrás áreas potenciais de confusão de papéis, do conselheiro. Então nós vamos observar aí, segundo o Dr. Maurice Weber, algumas coisas. Primeiro, visita em lugar de aconselhamento. A visita é uma troca mútua e amigável de informações. O aconselhamento é uma conversa centralizada num problema, dirigida para um alvo, que focaliza principalmente as necessidades de uma pessoa ou aconselhado. Então é interessante deixar bem claro aí. Uma visita é uma visita, uma coisa informal, algo que não tem nada a ver na questão profissional, ministerial, no sentido de acompanhamento, de técnicas. Você vai lá tomar um chimarrão, vai lá tomar um café. Isso é uma coisa normal, é uma visita. Então tem que tomar cuidado. Quando a visita ocupa o lugar do aconselhamento, já é uma confusão. Aí a pessoa já não te respeita, você já está no contexto social, já falta o respeito à autoridade, a tua postura, e aí complica. Então, procure falar, olha, você quer tratar esse tema, essa situação, então vamos marcar um horário? Você vai lá para a gente conversar.
Ah, não, aparece aí tomar um chimarrão. Não, aparecer tomar um chimarrão é uma coisa. E aconselhamento é outra. Pressa em lugar de deliberação. As pessoas ocupadas, preocupadas com o alvo, no geral, querem apressar o processo do aconselhamento e até um término rápido e bem sucedido. Apesar da urgência, na ajuda da pessoa, o conselheiro não pode ser apressado e nem demonstrar isso ao aconselhado. Para cada situação, cada problema, cada ferida emocional, requer um tempo de cura, um tempo de curativos, um tempo de tratamento. Tudo que é apressado, né? Você lembra que os antigos falavam um provérbio que o apressado comia cru. E no aconselhamento você pode comer cru, porque você pensa que está resolvendo o problema rapidamente e aquilo simplesmente foi colocado um pano em cima. E aí não fluiu. Tem que tomar cuidado. Melhor é pagar o preço. Se você não tem tempo, seja sincero. Não tenho tempo, não vai dar. Ah, mas amanhã está o horário, vamos lá e resolvemos tudo de uma vez. Não vai dar. Seja sincero para não comprometer o teu trabalho. Grande parte do sucesso do aconselhamento está exatamente na atenção tranquila que o conselheiro ouve a pessoa. Então você sabe que a chave de tudo é ouvir. Muitas vezes a pessoa não quer que você fale nada, somente escutar. Então na entrevista, o ouvir o aconselhado, observar o modo dele se comportar, servirão de base para o aconselhamento. Então, às vezes a pessoa vai ali e ela só descarrega, né? Aquela carga, aquele peso, aquela angústia dela. E nada mais, ela não quer conversar. Ela não quer grandes conselhos. Ela simplesmente queria um ombro amigo, alguém para escutar. Então isso é importante também observar. Quanto mais você escutar e menos falar, dá a entender que parece que a cura é muito mais eficaz do que ficar repetindo técnicas, palavras, e faz isso, e conselhos, e faz isso, e faz aquilo. A pessoa já sabe, principalmente no mundo cristão, todo mundo sabe o que é pecado, o que não é pecado, todo mundo sabe o que é profano, o que é sagrado, todo mundo sabe a linha divisória, como dizendo, da loucura e da normalidade, do profano e o sagrado, todo mundo sabe. Não há necessidade de ficar repetindo todo o tempo. Mas se a pessoa não conseguiu elaborar, escuta, e isso será uma estratégia. Desrespeito em lugar de simpatia. Então o conselheiro não pode rotular as pessoas apenas pelo que elas dizem ou fazem. Infelizmente, por falta de preparo, né, muitos conselheiros e pessoas, infelizmente é assim, a sociedade ela é cruel. Dependendo do teu rol social, dependendo do que você faz, dependendo do que você é, eles já começam a determinar e a escrever a tua história. Ah, o vizinho é assim por isso e por isso. Ah, aquele rapaz, ele é assim por isso e por isso. Ah, aquele pastor é assim e assim. Aquele conselheiro, eu conheço ele, é assim. Esse é, infelizmente, uma marca na sociedade, né? A tendência de rotular as pessoas, isso já vem de muito tempo. E não mudou. Não mudou, infelizmente, a vida segue assim e nós precisamos administrar. Então tem que tomar muito cuidado. Classificam rapidamente os seus aconselhados como carnais, traidores, murmuradores, e depois os despede apenas com palavras críticas. O ajudador, que não ouve com simpatia, não dará conselhos eficazes. Eu coloquei com uma letra aí diferente para analisar isso. O que o ajudador que não ouve com simpatia chega?
que tamanho, né, da ferida, que tamanho do problema ele pode criar. Que os seus conselhos não têm resultado. Seu aconselhamento não tem resultado. Então, a simpatia é interessante você poder entender a pessoa. Antes do rótulo, você conversar com ela, bater um papo, por que ela é assim? E, infelizmente, o rótulo, ele é uma coisa social, porque as pessoas sempre foram traçando o perfil, dizendo, diz com quem você anda e direi quem você é. Então a pessoa nunca nem dá oportunidade para uma justificativa. Já fala, você está com tal pessoa, você é assim. Concessão em lugar de imparcialidade. Há momentos que o conselheiro cristão precisa confrontar o pecado. Jesus Cristo jamais fez vista grossa para o pecado, mas compreendia e amava os pecadores, sempre manifestando bondade e respeito para com eles. Então é interessante, nós vivemos aí essa crise, pessoal, ideologia de gênero, a homossexualidade, a falta de ética e moral da política, a vergonha que vivemos aí. Chega uma hora você tem que encarar, você vai ter que falar o que a Bíblia diz. E aqui para o conselheiro é interessante, porque você não vai falar o que você crê. Porque quando nós falamos de coisas que vão contra a Bíblia, o comportamentos sociais, logo uma parte diz, vocês são preconceituosos, vocês não amam, vocês não têm o amor de Jesus. Não, a Bíblia é clara. E nós, como conselheiro, lembra no início, a base do conselheiro é a Bíblia. Conselheiro cristão é diferente. Diferente de uma psicologia social, de uma linha de pensamento de aconselhamento secular. O aconselhamento cristão, ele tem o perfil bíblico. Então, quando a pessoa falar que não gosta de você, porque ela tem uma conduta, você não. Você fala, eu não tenho nada a ver contigo. Eu sou seguidor da Bíblia. A Bíblia que eu creio e professo diz isso. Porque aí vai tirar você tirar a atenção. De repente a pessoa pensa que é você que tem preconceito, você que tem problema com relação ao tipo de pecado. Então vamos entender. Jesus encontrou a mulher samaritana, falou dos princípios, falou a vida dela e disse para ela, vai, você não peque mais. Deixa. Ele não teve nenhum prejuízo. Certamente os discípulos tiveram. Alguns teólogos estudam que nesse período que ele foi levar, que ela foi buscar água no poço, é um período de 11 da manhã até mais ou menos 1 da tarde, um horário que ninguém iria no poço. Então, um momento estratégico, onde somente essas pessoas que tinham problemas sociais, era o momento de buscar água. Certamente, se na minha especulação teológica, se os discípulos estariam ali com eles, iriam com eles, já ia colocar preconceito e falar, Jesus, como que o Senhor santo vai estar junto com uma pecadora? Certamente, porque os discípulos eram pecadores e cheios de preconceitos. Religiosos, cada um vinha de uma área. Então, é interessante que ele amou, ele foi, mas ele deixou claro o plano de vida para ela. Então, o que nós precisamos sempre é deixar isso. Amar o próximo, respeitar. Mas quando a pessoa perguntar, ou se ela quiser ajuda, você tem que ser verdadeiro, não pode ser imparcial. O papel do conselheiro também não é o de juiz, ou seja, ele não pode emitir um parecer de julgamento, porém precisa ser imparcial na análise dos problemas. Então, ao mesmo tempo que você
tem que falar a verdade com amor, você também é exortado por Deus a não ser o juiz. Sobrecarregar a sessão em lugar de moderar o aconselhamento. Essa é outra confusão que pode acontecer. Devido a seu entusiasmo em ajudar, o conselheiro tenta às vezes fazer tudo em uma única sessão. Isso sobrecarrega e confunde o aconselhado. Então já acontece isso. Vamos resolver tudo hoje. Problema da tua infância, da adolescência, da tua juventude, da tua idade adulta, o que aconteceu, todos os problemas, vamos resolver tudo e vamos cavar tudo e resolver. Gera mais confusão que ajuda. Então, cuidado nessa questão. Tem que tomar cuidado. Tudo tem o seu tempo. E a Bíblia é clara nisso. Importante remir o tempo, não perder tempo, mas também não sobrecarregar. Somente em uma sessão de aconselhamento, você querer resolver toda a história. Vá por etapa. Vamos trabalhar essa área, resolveu, vamos para essa área, está resolvida, vamos para outra. E sempre dentro, principalmente da espontaneidade. Na prática, o aconselhado só assimila 1 ou 2 pontos principais de cada entrevista. Então, dessa forma, é recomendável que se faça mais entrevistas. Isso é importante observar. Ser direto, ao invés de interpretativo. Ok? O que nós entendemos sobre isso? Este é um erro comum. E como vimos, pode refletir a necessidade inconsciente de domínio do conselheiro. Aqui nós vamos ver, os conselheiros autoritários, eles têm dificuldade de fazer a interpretação. Os pastores autoritários, eles não querem saber de interpretar o problema. Como você chegou? Eu tive um problema lá em Toledo. Então como foi? Foi em Toledo? Chegou em Toledo? Tá, ok. Tem que ver que hora saiu de Cascavel. Com quem saiu? O que aconteceu? Por que aconteceu? Como estava? Onde estava? E com quem estava? Então é importante. Este é um erro comum. E como vimos, pode refletir a necessidade inconsciente de domínio. Então, a pessoa já tem a tendência a ser manipulador, autoritário, e vai querer também interferir no aconselhamento. Quando os aconselhados recebem ordens quanto ao que devem fazer, eles confundem a opinião do conselheiro com a vontade de Deus. Olha só, interessante, pessoal. Se o conselheiro for autoritário, ele pode tirar a liberdade daquela pessoa de ter comunhão com Deus e escutar Deus. Ele vai escutar o pai, a mãe, o pastor, a pastora, e não vai escutar Deus. E aí ele vai estar sempre cometendo erros. Porque quem obedece os homens, obedece por um tempo. Mas quem obedece a Deus, vai obedecer para sempre. E se você vai receber a direção de um conselheiro autoritário, você não vai ter tempo para discernir a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tomar cuidado. Sente-se culpados e incompetentes se não seguirem os conselheiros. Então, aí está o grande dilema. O mundo autoritário é assim, começa a mandar, até a pessoa ter uma confusão emocional, psicológica, mental. Logo ela entra num estágio de culpa, de incompetência, e aí ela quer que os conselheiros decidam a vida para ela, porque ela já se sente culpada e não teve um relacionamento com Deus para saber o que era o que não era. Jamais aprendem como amadurecer espiritualmente e emocionalmente, até o ponto em que possam tomar decisões sem o auxílio do conselheiro. Olha só o quanto é importante, pessoal. Você que é conselheiro, se você não
tiver discernimento, você pode criar um robozinho, onde ele nunca vai ter experiência com Deus, ele não vai amadurecer, e você vai ter sempre que levar aquela pessoa nas costas. Por quê? Porque em um aconselhamento autoritário, você não dá liberdade para a pessoa amadurecer espiritualmente, emocionalmente. E infelizmente isso acontece em muitas igrejas, na família. Os pais normalmente, sejam espirituais ou pais biológicos, eles não querem que os seus filhos sofram de repente o que eles sofreram. Então vai guardando, vai protegendo, seja com autoritarismo, e vai demandando então um poder sobre aquela pessoa, até o ponto que as decisões sem o auxílio do conselheiro não podem existir. Ela já não tem mais independência, ela não vive ela precisa sempre de alguém. E isso é maturidade. A maturidade é a capacidade que você tem para desenvolver e para reagir naquele momento de crise. Isso é maturidade. Quando você perde a maturidade, você não consegue desenvolver nada. Envolver-se emocionalmente ao invés de permanecer objetivo. Então existe uma linha divisória muito fina entre interessar-se e tornar-se muito perturbado, confuso ou lutando com um problema semelhante ao próprio conselheiro. Então o importante é tomar cuidado. Nós trabalhamos com capelania carcerária, e eu tive a tristeza de ver muitas pessoas que foram ajudar os presos e que se envolveram com eles. Por quê? Porque encararam o problema do preso, compraram o problema e se perturbaram, se confundiram tanto que foram viver lá na cadeia, porque queriam resolver o problema. Então, quando se envolve emocionalmente, não existe essa divisória, você tem a grande possibilidade então de todo aquele processo que a psicologia, que a psicanálise trabalha com relação à transferência, contra-transferência, né? Quando realmente o terapeuta se apaixona, né, pelo paciente, o paciente se apaixona pelo terapeuta, é um perigo. Então, o estado emocional, às vezes a pessoa vai se aconselhar com o pastor, fica muito tempo com o pastor, e se o pastor for meloso, carinhoso, e abraços, e beijos, e querida, e amada, aí, meu filho, vai dar naquilo que já sabemos. Todo cuidado é pouco. A divisória, ela é muito fina entre a loucura e a normalidade, como a gente sempre fala. Então, todo cuidado se você sente que as emoções estão fluindo demais, se você sente que a pessoa está dependendo demais de você, corta, dá um jeito. Se você ajudava ela uma vez por semana, fala, daqui 15 dias você vem, daqui um mês, até ela ir resolvendo a situação. O envolvimento emocional desse tipo geralmente faz com que o conselheiro perca a objetividade. E isso, por sua vez, reduz a eficácia do aconselhamento. As pessoas compassivas não conseguem evitar essa tendência, considerando o aconselhamento como uma relação de ajuda profissional, colocando limites. Então, o que nós entendemos aqui, toda essa parte aqui? O estado emocional e o coração, ele é muito enganoso. E a Bíblia é bem clara. O coração, toma muito cuidado com o coração, né? Você pode pensar que está ajudando, você pensa que está resolvendo o problema da pessoa, e você acaba criando um problema para você. Então aí temos história de pastores, líderes, conselheiros, que começaram a aconselhar, começaram a ajudar, e deixaram a esposa, deixaram o esposo, e foram embora. Se envolveram emocionalmente. Não deixe as emoções enganar você.
é um tiro. É uma coisa muito complexa. Só Deus conhece o que as emoções podem fazer na vida de um ser humano. Então, a gente está brincando com fogo. A gente não sabe. Então, todo cuidado com relação a isso. Principalmente as pessoas melosas, mais carinhosas, mais expressivas, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você está ajudando uma pessoa que é muito fria, ajudando uma pessoa que é muito calculista, uma pessoa que é muito racional, e você está demandando muito carinho, muita expressão. E para essa pessoa pode mexer. Pode mexer e muito. Atitude de defesa em lugar de empatia. Então a maioria dos conselheiros sente-se às vezes ameaçado durante o aconselhamento. Quando percebemos que somos criticados, incapazes de ajudar, sentimos culpa, ansiedade ou estamos em perigo. Nossa capacidade de ouvir com empatia é prejudicada. Quando isso acontece, desaparece nossa eficácia no aconselhamento. Então o que nós vamos entender aqui, pessoal? Que a defesa, a atitude de defesa, que seria até o mecanismo de defesa, quando somos criticados, quando não estamos conseguindo administrar a situação, vem então a crise, pode chegar o problema e desaparece a eficácia no aconselhamento. Por isso que dentro da psicologia, pelo que eu estudei, nós tínhamos durante 5 anos de estudo a supervisão. E na supervisão, que seriam dinâmicas, eram tratados problemas. E quem tem um problema, que mexe o tapete, quem tem o chamado espinho na carne, quando nós falamos lá no início. Se você tem um problema no teu casamento, se você tem um problema com o teu filho, se você tem um problema com a sua filha, se tem um problema com a sua esposa ou esposo, vai ficar muito difícil para ajudar uma pessoa que tem o mesmo problema. Então é muito difícil. É como se o problema ele está afetando a sua vida. Você não consegue ajudar outro. Então é importante, ali se recomendava isso. Você primeiro tem que ser curado. Ah, mas com relação à morte, eu não consegui superar a morte do meu pai. Então eu não posso tratar nada em aconselhamento sobre morte, porque eu não tenho condição, eu passo mal, eu tenho problemas sérios. Então primeiro trata o teu problema e depois sim você vai poder ajudar os demais. O conselheiro cristão deve ser vigilante para evitar esses riscos. Como ajudadores honramos a Deus e executamos nossa tarefa da melhor forma possível. Aqui vem a chamada vulnerabilidade do conselheiro. Quer dizer, não podemos ignorar que nem todas as pessoas que procuram conselheiros cristãos querem ajuda. Algumas pessoas têm o desejo consciente ou inconsciente de manipular, frustrar, provocar e testar o conselheiro. Olha só. Infelizmente, às vezes a gente pensa que isso não existe, né? Que isso é uma coisa assim da fantasia da nossa cabeça. É que na verdade não existe na igreja. Mas existe sim. Existem pessoas que vêm com intenções de testar o conselheiro. Com perguntas, colocações, dizendo, olha, eu vim aqui buscar ajuda, porque eu sei que você tem capacidade nessa área. E quando começa o trabalho de aconselhamento, ele lança uma palavra. E como que está a tua casa? Como está a tua família? E o teu filho como que está? E a tua esposa?
Eu soube que a tua igreja está com problema. Então vem com sentimento já de maldade. Cuidados do conselheiro. É interessante observar aqui também que o aconselhado precisa querer ser ajudado. E para tal deve colaborar. É difícil trabalhar com pessoas que não têm espírito de cooperação e são inflexíveis. Às vezes a pessoa vem forçado. Isso tem que ter muito... Lembra da oração, andar em espírito. Às vezes os pais estão cansados, já não sabem mais o que fazer com aquela pessoa. E eles chegam e falam, olha, vamos até o conselheiro. E ele vem com aquela cara assim de nojo. Aquela cara dizendo assim, estou aqui porque meus pais me obrigam. É importante estar atento. Pode ser uma oportunidade. Essa pessoa pode vir a primeira vez, gostar, escutar e mudar de vida. Mas é tomando cuidado. Então, o aconselhado precisa sempre querer ser ajudado. E Deus vai usar pessoas. Deus vai usar um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, alguma coisa para chegar até ele e motivar para ele vir buscar ajuda. Ok? O conselheiro cristão precisa estar coberto com a proteção do Senhor e com o espírito de sabedoria e discernimento, para não cair nas armadilhas dos mal intencionados. Então, ao mesmo tempo, você pode observar isso. Tem pessoas que eles caminham com a intenção de prejudicar os demais. Infelizmente, nós vamos encontrar isso. Ok? Bom, então vamos agora concluir aqui a nossa segunda aula e esperamos aí a direção de Deus nesse conteúdo aí que avançamos e saber que com a sabedoria de Deus vamos discernir principalmente quem quer ajuda, quem quer ser ajudado, e o conselheiro ficar atento nas estratégias. Não vai dar tempo de falar muito sobre isso, mas tem um lado que é a base de Efésios capítulo 6, da guerra espiritual. O conselheiro precisa estar atento. Assim como Deus envia pessoas para mudar, que querem viver uma vida de santidade, o diabo também envia pessoas até o centro de aconselhamento, para atormentar, para confusão, para culpa e até para outras coisas. Então vamos ficar atentos. Um grande abraço e até a próxima aula.